Olá a todos, eu me chamo Thierry, sou seminarista aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, estamos cursando o terceiro ano e estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse dia. Eu queria começar perguntando para você se você conhece alguém que vive a sua vida buscando aprovação de outras pessoas. Alguém que se esforça de todos os meios e de todas as formas em busca de ser aprovado, de receber aplausos de outros. Algumas pessoas vivem de uma forma extremamente necessitada de serem aprovadas por terceiros diante daquilo que elas fazem. E todos nós estamos inseridos nesse contexto de redes sociais. E nós bem sabemos que em busca de curtidas, de likes, de compartilhamento, de seguidores, as pessoas têm cometido os mais diversos tipos de loucuras possíveis para que ganhem seguidores, para que ganhem curtidas e para que as suas redes sociais cresçam. E nós estamos dentro desse contexto. As pessoas vivem a maior parte das suas vidas buscando a aprovação de outras pessoas, buscando serem aprovadas naquilo que fazem, naquilo que executam. E algumas pessoas até sobrevivem disso. Algumas pessoas, diante daquilo que elas realizam, se elas não receberem uma aprovação de uma terceira pessoa, parece que aquilo que ela desenvolveu, parece que aquilo que ela executou, que aquilo que ela se esforçou para desenvolver não valeu a pena. E diante disso nós somos tentados a viver a nossa vida também cristã, buscando aplausos, buscando reconhecimento e buscando aprovação das pessoas. Mas será que é isso que o Evangelho nos ensina? Que devemos viver a nossa vida buscando sermos aprovados por outras pessoas? Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia no dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o seu Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Meus irmãos, Paulo está testificando para esta igreja que, apesar de toda luta, apesar de todo sofrimento, apesar de toda tribulação que ele, Silvano e Timóteo, seus companheiros, nesta viagem missionária, passaram, enfrentaram, eles apresentaram ali em Tessalônica o Evangelho de Deus, pregaram a palavra do Senhor, cumpriram a sua missão, executaram a sua tarefa. Mesmo não tendo a aprovação de alguns, eles continuaram executando aquilo que Deus havia colocado em suas mãos para que eles realizassem. E eu quero chamar a atenção para você no verso 4, quando ele diz: pelo contrário, fomos aprovados por Deus, a tal ponto do Senhor nos confiar o seu Evangelho. E aqui está um segredo importante para todos nós. No meio desse contexto em que nós estamos inseridos, em que muitas pessoas buscam serem aprovadas por homens, Paulo faz questão de destacar aqui para a igreja de Tessalônica que ele, Silvano e Timóteo foram aprovados por Deus. Foram aprovados por Deus diante da tarefa que o Senhor lhes concedera para realizar. E eles fizeram isso. Apesar de serem perseguidos, apesar de serem ultrajados, apesar de serem envergonhados, apesar de não receberem aplausos em Filipos, como ele bem destaca aqui, eles continuam no propósito que Deus havia colocado no coração deles,
que era de anunciar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus em todos os lugares. Perceba que nós não podemos viver a nossa vida em busca de aplausos de pessoas, em busca de aprovações de pessoas. Isso não significa que nós não tenhamos que nos esforçarmos, não tenhamos que receber um elogio hora ou outra. Isso é bom. Receber elogio, receber a aprovação de outras pessoas não é um mal em si mesmo. Mas a questão aqui é a questão de prioridade. A questão aqui é a questão de objetividade de vida. A partir do momento que eu e você começamos a viver a nossa vida fundamentados naquilo que outras pessoas irão dizer para nós, se seremos aprovados por A, B, C ou D ou não, e a partir do momento que isso toma o nosso coração a tal ponto de que se nós desenvolvermos uma atividade, seja ela qual for, no trabalho, na faculdade, na escola, ou até mesmo dentro do reino de Deus, e se alguém não chegar até nós e nos elogiarmos e dizer assim, muito bem, parabéns pelo que você fez, e se nós vivemos a nossa vida dependendo de aprovação de terceiros, aí está o erro. Quando na verdade, todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos, antes de qualquer outra coisa, sondar o nosso coração, sondar as nossas atitudes, as nossas ações e perceber se estamos sendo aprovados por Deus naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que realizamos. Porque o que mais importa para nós nesta vida é se somos e se estamos sendo aprovados por Deus. Paulo, Silvano e Timóteo não se preocuparam com as perseguições, com as tribulações que eles passaram. É claro que isso deve ter trazido alguma preocupação aos seus corações naquele momento. Mas ele faz questão de dizer que esta mensagem que ele está enviando à igreja de Tessalônica não está fundamentada em engano, não está fundamentada na impureza e nem mesmo no dolo, na mentira. Antes, ele é aprovado por Deus a tal ponto de lhe confiar o Evangelho. E aqui ele conclui no verso 4 dizendo, não para agradarmos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Na tentativa de receber aprovação, muitas vezes somos tentados a realizar coisas que não agradam a Deus, mas que agradam a homens, e acabamos desagradando a Deus e não sendo aprovados por Ele. E eu lembro de Pedro, quando fora preso por pregar o Evangelho, o mesmo que Paulo está pregando, e as autoridades judaicas do Sinédrio o interrogaram e o intimidaram, dizendo, olha, parem de falar no nome de Jesus, parem de pregar esta mensagem, senão vocês vão ser presos de novo. E então a resposta de Pedro foi, antes importa obedecer a Deus do que a homens, e nós não nos calaremos. Pedro entendeu que, antes de qualquer outra coisa, ele fora chamado por Deus para pregar o Evangelho, para agradar a Deus. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida não em busca de aplausos, de aprovação, de A, B, C ou D, mas que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor, que sonda o nosso coração, que conhece as nossas intenções. Ele sabe exatamente o que se passa em nosso pensamento, Ele sabe exatamente o que se passa em nossos corações, Ele sabe exatamente qual é a motivação daquilo que estamos realizando dentro do reino dEle. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe com palavras de negação, não se preocupe se ninguém ainda nunca te elogiou dentro da igreja. Não se preocupe se ninguém ainda chegou para você e teceu um elogio diante daquilo que você realizou no reino de Deus. Nós não fomos chamados para sermos aplaudidos. Nós não somos chamados para receber fama, títulos e honras nesse mundo. Pelo contrário. Se crucificaram o Senhor da nossa vida, se o ultrajaram, o agrediram, o bateram, o traíram, o julgaram de forma desonesta e o crucificaram, por que nós esperaremos receber aplausos dessa sociedade? Procure viver a sua vida de tal forma que você seja encontrado
aprovado por Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa, de fato, aprovar suas palavras, suas atitudes, suas ações. Deus abençoe toda a mocidade do presbitério, do Presidente Prudente, e que a graça dele seja sobre nós, nos fortalecendo e nos ajudando a sermos encontrados, aprovados pelo Senhor Jesus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe.